capítulo 2 de Tiago, versículo 14. Essa carta tem alguma semelhança com a carta de Hebreus, porque semelhantemente ela foi escrita a hebreus que estavam na dispersão. Então há duas cartas na Escritura dirigidas aos hebreus. Essa carta de Tiago e a própria carta de Hebreus. E aqui no capítulo 2, versículo 14, Tiago ele traz um desafio. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Meus irmãos, imaginem comigo que se nós contrastarmos este versículo 14 com Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós vamos ter uma breve impressão de que há uma contradição na Escritura. Imagine só, colocar aqui a irmã Débora, por gentileza, me auxilie. Você ficaria com esse texto: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é mediante a fé e não de obras, perfeito? Agora, o Istvan me auxilia aqui, meu irmão. Imagine você que a Bíblia fala para você: meu irmão Istvan, qual é o proveito se você diz que tem fé, mas você não tem obra? Pode, porventura, semelhante fé salvá-lo? Não há uma aparente contradição? Se eu colocasse aqui a irmã Débora para discutir com o irmão Istvan, cada um com o seu pressuposto bíblico. A Débora com Efésios capítulo 2, versículo 8, o Istvan com Tiago 2, versículo 14, nós teríamos aqui uma grande discussão, talvez, e não chegaria a lugar algum. E é isso que acontece, tem acontecido em toda a história da igreja. São as discussões teológicas em que cada grupo toma para si uma porção em detrimento da outra e não consegue entender o conjunto, não consegue harmonizar o pensamento por não compreender o que diz um e o que diz outro. Então Paulo categoricamente diz: gente, a salvação, ela é pela graça. Ou seja, a fonte da salvação é a graça divina. Não fosse o coração gracioso, ninguém poderia ser salvo. A salvação é pela graça. Agora, como é que o homem se apropria desse coração gracioso de Deus? Dessa salvação gratuita de Deus? É mediante a fé. A fé é um instrumento, viu, Débora? Com o qual o homem se apropria dessa graça. Então, não se apropria dessa graça por meio de obras. Não por obras, mas é pela fé. A salvação é pela graça. Graça é a fonte. Agora, o homem se apropria dessa graça com a fé ou com as obras? Com a fé. Não é pelas obras? Não, não é pelas obras, é pela fé. Então, isso nos está muito claro em Efésios capítulo 2, versículo 8. Agora vem Tiago, parecendo, entenda o que eu estou dizendo, parecendo contradizer, e diz: olha, qual é o proveito, Istvan, que tem o homem de dizer: eu tenho fé, porém não tenho obras? Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Aí o Istvan poderia responder: Tiago, você fala sim, porque você nunca leu Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que eu não preciso das obras, que basta-me a fé. Aí eu pergunto: será que Paulo e Tiago estão aqui se contradizendo? Hein, pessoal? Não. Absolutamente. Ambos falam a mesma coisa. E o segredo está exatamente numa palavrinha que Tiago coloca aqui, olha. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso a fé salvá-lo?